Boa tarde, estamos aqui no canal Haja Luz, porque eu desejo e a minha oração que haja luz no seu entendimento através desse vídeo e dos outros vídeos desse canal, que haja luz na sua família, na sua casa, em nome de Jesus, amém? Esse é um canal cristão, a base é a Bíblia, então, tudo que eu vou estar falando para vocês estou baseando na Bíblia, no que a Bíblia acredita, no que ela desacredita, certo? E uma coisa que a Bíblia vai falar para nós é sobre alma penada. Hoje é o tema do nosso vídeo, alma penada. Então tem alguns personagens como Penadinho, é uma alma penada, fantasminhas, né? São almas penadas ou espíritos que ficam aqui na Terra vagando. Então isso é bíblico? O que a Bíblia diz pra gente sobre isso? E antes de eu começar o conteúdo, eu gostaria muito de pedir o seu like e de pedir a sua inscrição. Eu preciso da sua inscrição para que o canal cresça. Como eu expliquei para vocês no outro vídeo, tem muitos canais com grandes seguidores. E quanto mais número de seguidores, mais os vídeos desses canais são mostrados. E um monte desses vídeos não presta. E o seu filho, quando digita lá, é esse filme que ele vai, é esse vídeo que vai aparecer primeiro para ele lá. Então, se o nosso canal cresce, são conteúdos importantes, bíblicos, para que o seu filho possa ter acesso e possa ser mostrado, para que o YouTube entenda que são conteúdos que precisam ser mostrados. Ele vai ler através do algoritmo que diz um quantitativo, número, visualizações, comentários embaixo do vídeo. Então eu preciso da sua ajuda, do seu apoio, ok? Então vamos lá. Primeiro lugar que eu quero dizer para vocês, o que é uma alma penada, né? Popularmente a gente entende que a alma penada é um espírito de uma pessoa que morreu e ficou vagando pela terra, né? Ou porque ela está tendo que pagar alguma coisa, ou ela ficou com alguma coisa pendente para ser resolvida aqui na Terra. É o que se entende de alma penada. Tem um pouco a ver com a teoria do católica do purgatório, né? Com o limbo e com a teoria espírita, porque os espíritos ficam aqui na Terra. Biblicamente, o que a Bíblia diz para nós? Vamos lá? Na Bíblia está escrito lá em Eclesiastes 12, 7, que ao pó, o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o pó é o nosso corpo. Lá em Gênesis, nós somos feitos do pó, do barro. Então, o que foi feito do barro volta para o barro, volta para o pó. E o nosso espírito volta para Deus. Então, morreu, esse corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. É o que a Bíblia está dizendo. E aí, lá em Hebreus 9, 27, também está escrito, vou deixar os versículos todos aqui embaixo, inclusive não dá para ler todos, tem outros, vou deixar para vocês. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, quer dizer, morre uma vez só, você não fica voltando e morrendo várias vezes, certo? Para pagar os seus pecados ou para pagar as suas pendências. Quem pagou as suas pendências foi Jesus Cristo na cruz. Não existe outro pagamento aceito nos céus. Vamos colocar assim, que a moeda dos céus é o sangue de Cristo. Não existe outro pagamento. Não tem nada de bom que você faça que paga os seus pecados diante de Deus. Você tem uma doença, vamos colocar assim, espiritual, que se chama pecado. E esse pecado está em você, independente das suas atitudes. Na verdade, é porque nós temos um pecado em nós, é que cometemos atitudes pecaminosas. E não porque a gente tem atitudes pecaminosas, a gente vira pecador. Então, se eu fazer tudo direitinho, se eu não errar nada, porque é muito difícil, não pensar nada de errado, eu ainda sou pecador, porque eu nasci pecador. Eu tenho isso em mim e eu só posso ser liberto do pecado através do sangue de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez na cruz, da vitória que ele teve sobre o preço do pecado, que é a morte. Né? Então Jesus Cristo morreu, derramou o sangue dele, fez o sacrifício, venceu a morte, que é o salário do pecado, para que eu e você hoje pudéssemos ser livres. Então a liberdade só existe em Jesus Cristo. Certo? Então, alma penada, eu morrer e ficar aqui pagando os meus pecados, isso não é possível biblicamente. Quem paga por nós é Jesus Cristo. Não tem nada que você faça que alcance. Entende que é tipo uma moeda tão extraordinária que é uma dívida impagável para nós. Só Cristo para pagar. E foi por isso que Deus deu o Cristo, para nos livrar dessa dívida impagável, certo? Humanamente. Lá em Lucas 16 tem uma parábola, que é a parábola do Lázaro e do rico, né? Morre o mendigo, que é o Lázaro, e morre o rico. E o rico vai para o inferno e o mendigo vai para o céu. Não tem nada a ver com riqueza e pobreza, é só os personagens. Não quer dizer que rico vai para o inferno e nem que pobre vai para o céu. Então, a gente tinha muita gente garantida o céu, né? Não tem nada a ver com isso. Então, o que acontece? Nessa parábola, o que foi para o inferno, ele pede para voltar para avisar a família dele, para ele não sofrer o que ele está passando lá. Duas coisas muito importantes. Primeiro, por que ele quer voltar para avisar? Por que ele não deixa eles descobrirem? Porque depois que você está lá neste lugar, não tem volta.
não tem volta, o que é muito, muito grave na teoria espírita, budista e qualquer outra teoria que acredita na reencarnação. A reencarnação te faz entender que você tem outra vida para você pagar o que você fez, o que significa que fica implícito que você tem chances, outras chances para resolver a sua vida, o quanto não é verdade, né? Você tem uma só vez. Depois disso, o juízo. Então, você tem que decidir, você tem que tomar sua decisão por Cristo ou por uma vida justa diante de Deus agora, não existe outra chance. Então, quando você acredita numa reencarnação, por trás desse conceito, além de anular Cristo, que eu vou explicar agora, você ainda crê nisso, que você ainda tem uma segunda chance. E aí você morre acreditando que vai ter uma segunda chance e não tem, você vai parar lá no inferno como o rico parou, achando que pode voltar para fazer alguma coisa. E ele não volta. Né? No texto é muito claro que ele não volta e ele não é permitido voltar para avisar os parentes dele. Então, essa história de que o espírito veio, contou e avisou também não é bíblico, certo? Então, entendeu? Então, você comete atos pecaminosos porque você tem um pecado dentro de você. E esse pecado só sai lavado no sangue de Jesus Cristo. Então, só quando você tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador, e você entende que você é esse pecador e precisa desse Cristo. Depois disso, nada. Então, se eu creio na teoria de reencarnação, que é a volta, né, dos mortos para pagar as suas coisas, então eu estou anulando Cristo. Para que Cristo veio? Se eu vou pagar as minhas pendências, para que Cristo veio? Tanto que essas teorias não acreditam que Cristo é Salvador. Né? Quem acredita em reencarnação não crê em Cristo como Salvador. O brasileiro é muito misturado, então a gente acredita em Cristo como Salvador e acredita na reencarnação sem perceber que são contraditórios. Completamente contraditórios. Mas é uma teoria antibíblica, né? Depois que se morre, não se volta, não se tem segunda chance e não se tem outra vida, certo? E não fica penando aqui, vagando por aqui. Então, se não existe uma alma penada e não é Deus que traz um espírito também para vagar aqui, então quando você tiver acesso a algum espírito que você acha que é um espírito humano, muito provavelmente são espíritos malignos, sim. Com qual intuito que um espírito vai assombrar uma pessoa? Com o intuito de trazer engano. Porque se você acredita, né, e ele vem e faz você acreditar que existe uma alma penada, porque ele vai aparecer como um parente, vai dizer coisas que você nunca ouviu de outra pessoa, no mundo espiritual nós não estamos sozinhos. Aqui nesse lugar agora, por exemplo, tem anjos e demônios. Então nós não estamos sozinhos. Então você contou uma coisa sozinha, só para aquela pessoa que morreu, só aquela pessoa que sabia. No mundo físico, mas no mundo espiritual existiam outras pessoas ali, outros seres ali, né? Que poderiam saber sim o que vocês conversaram. Então, quando ele traz uma coisa que só você e a pessoa sabia, principalmente se essa pessoa estava carregada de demônio, né? Então, são sim espíritos malignos. Na Bíblia nós não temos passagem que afirma que um espírito maligno possa voltar, né, assim aparecer em carne, mas os espíritos malignos são o quê? São anjos caídos. E nós temos várias passagens na Bíblia de anjos do bem, no caso, né, que apareceram em formatos humanos ou em formatos ali angelicais. Então, se um anjo do bem pode fazer isso, um anjo do mal pode. Na Bíblia nós só temos uma vez que o Satanás aparece para Jesus Cristo, mas não fica nítido que ele apareceu fisicamente ou espiritualmente, certo? Então, não tem como. Mas quais seriam os propósitos do demônio? Fazer você crer numa teoria errada, numa teoria que prova para você que você pode voltar, que você pode ficar à vontade de fazer o que você quiser da sua vida e não se dedicar a Jesus Cristo. Então, esse é um propósito de te enganar. Que um espírito maligno apareceria para você, para te manter numa religião ou num conceito antibíblico e te fazer perder a sua única chance de ter Jesus Cristo e de morar no céu, na Nova Jerusalém. Como outros textos também que eu já deixei até num outro vídeo passado, sobre invocação de mortos, né? Que não é possível e Deus abomina a invocação de mortos. Eu vou dizer para vocês agora sobre os personagens. Aqui nós temos o livro Penadinho. Se vocês não sabiam que o Penadinho é uma penada, é muito claro. Olha o título deste livro, Penadinho. Quem é morto sempre aparece. E aqui dentro vou colocar para vocês outras historinhas que tem algumas dentro, né? Aqui, alguém viu uma assombração? Então, o Penadinho, personagem da Turma da Mônica, é uma alma penada. É uma alma que fica ali no cemitério, né? E todos os personagens do Penadinho são almas penadas ou personagens que, biblicamente, não existem, certo? Então, só para alertar vocês, o Penadinho é um personagem, né? Da Turma da Mônica, que é uma alma penada. Então, de alguma forma, está passando esse conceito para o seu filho. Acredita, existe fantasma, existe alma penada. Nós temos o personagem também do Gasparzinho. Vou trazer para vocês aqui a carinha dele. É uma criança que morreu de pneumonia e fica ali assombrando uma casa. Na verdade, aquela casa é assombrada e o Gasparzinho é do bem. Então, assim, é outra coisa terrível de ensinar para uma criança que
espíritos são do bem. Então, se a criança acredita que ela é um espírito do bem, ela vai ficar convivendo com aquele espírito e achando que ele é do bem, né? E como eu já falei para vocês, uma alma não volta e os espíritos de Deus, os anjos de Deus, não são dessa forma. Então, se tem um espírito convivendo com você, ele é um espírito maligno, não é um espírito de Deus, certo? Outro personagem, outros filmes, vou citar para vocês outros filmes que também trouxeram pra gente a mesma temática. Tem esse desenho e também tem o filme Caça Fantasma, muito famoso, né? Para nós, antigos. Eles fizeram uma refilmagem. Vou colocar para vocês outros personagens também, que também são assombrações e que estão no conteúdo dos nossos filhos agora. E o que é tão ruim, na minha concepção, de você deixar o seu filho ler ou ter esse acesso, é porque, da mesma forma que você vai acostumando com várias coisas ruins, o seu filho vai acostumando com essa teoria. Então, se algum dia, de alguma forma, a maioria da população começar a acreditar nisso, ele não vai ter resistência em adaptar para esse tipo de teoria, para esse tipo de conceito, porque foi implantado na base dele que existia, olha lá, lembra do penadinho? Mas não fica nítido, ficam coisas implantadas. Quando você quer mudar uma mentalidade, não adianta, você não vem radicalmente para mudar ela. Você vai plantando devagarzinho até que a mentalidade mude. Então, isso é técnica, isso é o jeito que nós funcionamos. Então, não se engane. Se você libera para o seu filho ter acesso a um conteúdo que é antibíblico, ele vai ter base antibíblica na mente dele, no conceito dele, para que depois algum outro conceito possa se apoiar e firmar. Então, você vai dizer, nunca ensinei isso para meu filho, mas as revistas, os livros estão ensinando, os vídeos e os filmes estão ensinando coisas antibíblicas, se você não vigiar e não cuidar. Então, a minha mensagem hoje é essa. Muito obrigada e espero que tenha alertado vocês sobre esse tema.